Hoje nós vamos dar início ao livro de Jó, no nosso devocional 2024. E por que o livro de Jó? Para quem não sabe, o livro de Jó, ele fala sobre uma época que é em torno de Gênesis 12 ao capítulo 50, aquela época mais ou menos. E fica ali naquela região do leste de Canaã, no Oriente. E por que ler o livro de Jó? Para explorar as perguntas mais difíceis da vida, porque vemos o sofrimento que Jó ele enfrentou. Como, por exemplo, por que o mal no mundo? Por que há dor, sofrimento, mágoa? Por que os justos sofrem? São perguntas como estas que, quando você medita no livro de Jó, você encontra respostas. E nós não sabemos quem escreveu o livro de Jó, existem várias teorias, mas temos a absoluta certeza de que fala sobre uma pessoa que viveu na época de Gênesis, como disse, do capítulo 12 ao versículo 15, capítulo 12 ao capítulo 50. O que nós temos que buscar no livro de Jó? Aprenda uma coisa. Nesse livro você vai encontrar várias vozes. Você vai encontrar Deus falando, você vai encontrar Satanás falando, você vai encontrar os amigos de Jó falando, você vai encontrar Jó falando, a esposa de Jó. Então, é importante que você venha estar atento ao contexto geral, para que você não perca o fio da meada. O que me chamou a atenção nesses 4 primeiros capítulos? 1, 2, 3 e 4. É sobre isso que eu quero falar com você. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, André Cageu Oficial, então entra lá, se inscreva e também ative o sininho, André Cageu Oficial. Você vai encontrar muito conteúdo que vai beneficiar a saúde mental, emocional e espiritual de cada um de vocês. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. No livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 1, como base de todo o livro, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Agora, ele baseava isso em quê? Não havia Bíblia naquela época. Não havia nem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Nessa época, havia a lei da consciência. Agora, se naquela época, havendo a lei da consciência, ele já vivia com este comportamento que agradava a Deus, imagine hoje você tendo a palavra, tendo o Espírito Santo à disposição daqueles que se entregam e o nome do nosso Senhor Jesus. Como deve ser o nosso comportamento? No versículo 5, nos mostra que Jó, como pai, ele se comportava como todo pai deve se comportar. Ele era sacerdote da sua família. Quando diz que ele sempre fazia sacrifícios a Deus pelos seus filhos, não é que isso fazia com que os seus filhos fossem perdoados dos seus pecados. Não, mas é uma expressão de intercessão. O poder de intercessão de um pai não pode ser desprezado. Portanto, pai, interceda pelos seus filhos, porque existe uma autoridade dada por Deus sobre você. No versículo 6 do capítulo 1 e também no capítulo 2, no versículo 1, entra em cena Satanás. E muitas pessoas questionam essa parte neste livro quando fala que ele estava entre os filhos de Deus, quando eles vieram para se apresentar a Deus. Muitas pessoas dizem, como pode isso? O diabo estava ali no meio dos filhos de Deus. Entenda uma coisa,
em todo lugar existem demônios. Todo lugar. Inclusive dentro da igreja. O único lugar que não tem demônio, não tem Lúcifer, é o céu. E por isso que o diabo anda ao nosso derredor, para que nós não possamos chegar ao lugar onde ele não tem como estar. Então, quando você vê a Bíblia, tanto no versículo 6 como no capítulo 1, no capítulo 2, do versículo 1, dizendo que ele estava entre eles, o significado de entre eles tem a conotação de intruso, que ele estava ali como intruso, que não era ali o ambiente dele. No versículo 8 do capítulo 1, acontece um momento muito especial. Deus dá testemunho de Jó perante Satanás. Ele diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A pergunta é: Deus pode também dar testemunho a seu respeito, a meu respeito, a nosso respeito, perante o diabo? Porque ele pôde fazer isso com respeito a Jó. Deus se agradava de Jó. No versículo 12, você vê o diabo tocando nas áreas da vida de Jó. Isso não significa que Satanás ele tinha o controle da vida ou daquela situação. Não. Deus tem o controle, porque só Ele tem a soberania de tudo. Essa é a visão e o entendimento que você tem que ter com respeito ao que estava acontecendo. Deus tem a soberania. E às vezes acontecem situações por permissão de Deus, para que fique mais em evidência ainda o seu testemunho de uma pessoa de Deus. No capítulo 2, no versículo 3, a palavra de Deus, ela diz assim, olha só: perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Novamente testemunhando a favor de Jó perante o diabo. Aí diz: ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Olha que interessante. Que interessante isso. Não havia causa para Jó estar passando por aquilo. Às vezes você fica procurando pelo em ovo. Por que eu estou passando por isso? Não tem uma causa. Tem, na verdade, um significado. Deus está no controle, permitindo, porque Ele sabe quem é você. Então, permaneça firme e fiel. No versículo 4, mostra que tudo que Satanás queria era que Jó blasfemasse contra Deus, que é o que o diabo quer a nosso respeito, que nós nos levantemos contra Deus. Por isso, vigie suas palavras, vigie o seu comportamento, para que você não haja desta forma, glorificando ao diabo. Aliás, falando sobre essa questão de glorificar o diabo, nós vemos no versículo 9 e 10, uma mulher, a mulher de Jó, que não tinha comunhão nenhuma com Deus. E por isso disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha só o que é você casar com uma pessoa que não tem uma condição espiritual. Mas a questão aqui não era a mulher de Jó, mas Jó. Porque a todo momento ele falou: você fala como louca, você fala como doida. Mas ele estava numa situação completamente destruída. Mas ele não se levantou contra Deus. No capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 26, nós aprendemos que o desespero
faz com que o homem faça questionamentos. Questionamentos em meio à dor. E muitas vezes faz até o homem pensar, a pessoa pensar, que é melhor não ter nascido. Mas interessante, em nenhum momento Jó pecou contra Deus e nem tocou na sua própria vida se matando. Porque ele sabia que a vida, ela pertence a Deus. Ele, em um momento de desespero, disse: por que eu nasci? Porque é normal uma pessoa no desespero ela ficar nesses conflitos, mas nunca conflitos contra Deus, quando ela verdadeiramente está com a sua vida perante Ele. No versículo 8, só uma matéria de você aprender, quando fala sobre monstro marinho, que também num outro capítulo fala sobre Leviatã, está se referindo a um grande crocodilo. Só para que você aprenda com respeito a essa questão quando ele menciona esse assunto. No capítulo 4, do versículo 1 ao 5, nós vemos Jó, ele dando testemunho perante os seus amigos, em nenhum momento blasfemando contra Deus. Mas por outro lado, nós vemos Elifaz dizendo para ele que na hora que ele tinha que passar por aquilo, ele vai se enfadar. Ou seja, nós temos que viver aquilo que pregamos para os outros. Nós temos que dar exemplo de cristão, exemplo de uma pessoa salva, exemplo de uma pessoa que tem a vida diante de Deus. Os amigos de Jó começaram a acusá-lo, pensando que ele estava pecando, porque era comum naquela época, e nos dias de hoje também, a pessoa passar por uma situação de dor, uma situação difícil, uma situação de problema, as pessoas ao seu redor já dizem: essa pessoa pecou, essa pessoa fez alguma coisa errada. Mas não, muitas vezes não é por isso. A gente não pode condenar aqueles que sofrem, porque nós não somos Deus. Nós não somos juízes. E para terminar, no versículo 13 ao 16, quando ele fala sobre uma experiência sobrenatural que ele teve, dizendo as seguintes palavras: entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim, e me fez arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio, e ouvi uma voz. É bem provável que ele teve uma experiência sobrenatural maligna. Isso acontece nos dias de hoje com pessoas que têm problemas espirituais. Por isso, busque ajuda para que você se livre disso. E é importante você entender que essa condição espiritual, ela tem solução. Você pode ficar livre disso. Amanhã estaremos dando continuidade ao livro de Jó. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores que falamos sobre Gênesis, então acompanhe. Eles estão aqui nesta rede social. Siga-nos, comente. Aliás, se você tem dúvidas sobre algo que você tem lido, escreva nos comentários que nós vamos responder você na medida do possível. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Você é especial para Deus.